Oi, gente, tudo certinho com vocês? Espero que estejam muito bem. Vamos continuar aqui com o nosso estudo da língua. Hoje nós vamos ver algumas atividades da página 20, tá bom? E a gente vai ainda conversar um pouquinho mais sobre essa questão do substantivo, do adjetivo, né? A gente viu na última aula que substantivo às vezes pode ser adjetivo, adjetivo pode ser substantivo, vai depender do contexto, tá? E hoje a gente vai ver que tem substantivos que são formados a partir do adjetivo, tá bom? Então acompanhe aqui comigo na página 20, exercício 40. Então ali, olha, ainda falando sobre o personagem João Grilo, né? João Grilo é esperto. Se ele é esperto, né? Que é um adjetivo, ele vai ter o quê? Ele vai ter esperteza. Só que esperteza é um substantivo, né? É o nome de algo. Então vejam que a partir do adjetivo eu formei o meu substantivo, tá bom? João Grilo é firme, fraco e pobre, tudo são características, não é? Tudo são adjetivos, mas ele dá origem ao substantivo. Ele é firme, então ele tem firmeza. Se ele é fraco, ele tem fraqueza. E se ele é pobre, ele tem pobreza. Vejam, gente, que esses substantivos formados a partir do adjetivo, eles todos têm a terminação esa, né? E tudo escrito com Z, tá? É uma dica aí já para vocês, tá bom? Então, esperteza, firmeza, fraqueza e pobreza, tá? São os substantivos formados a partir dos adjetivos, todos terminam com esa e usam o Z, ok? Mais uma coisa, no exercício número 42, está perguntando ali para você encontrar no texto algum trecho, alguma parte, algum verso que venha confirmar, a respeito destas características de João Grilo, tá bom? Então, esperto, eu coloquei esse verso aqui, olha, sua esperteza era tanta, tá? Sobre firme, eu encontrei esse verso que eu acho que não tem exatamente a palavra firme dentro dela, mas demonstra que ele tinha essa firmeza. Olha lá, coronéis e cangaceiros, João Grilo a todos venceu. E lembra que ele os vencia utilizando a esperteza, a inteligência, nada de violência, né? Fraco. Tem vários trechos, né? Vários versos, mas eu separei esse aqui para vocês, ó. Pequeno, amarelo, frágil, né? Apesar de toda essa fragilidade física, mas o seu intelecto, a sua mente era muito forte, né? Pobre, mesmo num penoso estado de pobreza que a gente viu ali, que ele morava com a mãezinha numa tapera, né, naquela casinha pequenininha. Então, gente, eu coloquei isso aqui como sugestão. Você pode colocar outros versos que comprovem essas características de João Grilo, tá bom? E nesse trecho aqui, olha, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o uso da vírgula, tá? Nesses dois trechos que estão separados aí no livro de vocês, na atividade 43, a gente vai ver aqui usos diferenciados para a vírgula. A vírgula não é só para enumeração, ela tem outras funções. Então acompanhe aqui comigo, gente, ó. 1 hectare de terra com algumas bananeiras, urtiga, malva, jurema, um quipá, 3 gameleiras, um jegue já caducando e mais algumas tranqueiras. Observe que quando a gente usa a vírgula, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma enumeração. É uma lista de coisas que ele recebeu lá de herança do pai, né? Então, nesse caso aqui, a função da vírgula é o quê? É simplesmente enumerar, fazer uma lista, né? Ali está perguntando ali no livro de vocês, se eu substituísse essas vírgulas por ponto final, daria o mesmo efeito? Não, né? Não daria, porque o ponto final, quando que eu uso? Eu uso para encerrar uma oração, para encerrar uma frase. Aqui não é encerramento, aqui dá continuidade. Ó, algumas bananeiras, urtigas, malva,
está falando ainda, está falando de coisas que ele recebeu, não acabou de falar. Então, eu não posso pôr ponto aqui, né? Aqui eu tenho que pôr a vírgula para dar esse sentido de que estou fazendo uma lista, ok? Olha nesse outro caso, como que foi utilizada a vírgula aqui? Será que é o mesmo caso desse daqui? Será que também é para enumerar? Dá uma olhada. João, mesmo órfão de pai, vivia bem consolado na tapera com sua mãe, mesmo num penoso estado. Por causa disso, ficou em esperteza escolado. Observem especialmente o primeiro verso. João, mesmo órfão de pai. A gente tem aqui a palavra, essa parte da frase, entre vírgulas, mesmo órfão de pai. Aqui é a enumeração. Está fazendo uma enumeração igual aqui? Bananeira, urtiga, malva, jurema? Não, aqui não. Aqui está querendo destacar. Destacar o quê? Destacar algo sobre o João, mesmo órfão de pai. Eu estou querendo... Lembra que eu falei que acende uma luz sobre aquela parte? Por isso que é colocada a vírgula ali. É para eu dizer o seguinte, a gente chama de aposto, tá? Eu quero dizer, João, apesar de órfão, é vamos dizer, uma informação muito importante para o texto. Daí eu coloco entre vírgulas para destacar, tá? Porque olha, se eu falasse assim, João vivia bem consolado na tapera com sua mãe. Se eu tirar essa parte, mesmo órfão de pai, faz muita diferença. Porque eu quero destacar que apesar dele não ter tido um pai, uma pessoa que acompanhou ele, né? Uma figura masculina que pudesse protegê-lo, que pudesse ensiná-lo, apesar disso, ele foi vivendo e foi se tornando uma pessoa muito inteligente, muito esperta. Então, gente, nesse caso não é enumeração, nesse caso é o quê? Destacar uma informação, tá bom? Aqui também aparece, bem aqui no finalzinho, olha, um outro tipo de pontuação, que é o ponto e vírgula, junto, ponto e vírgula, tá? Então, está dizendo aqui, está perguntando aí no livro de vocês, se eu trocasse esse ponto e vírgula por um ponto, se daria diferença. Olha bem, quando eu leio até aqui, parece que é uma informação. Daqui para cá, parece que é outra parte. Então, ó, João, mesmo órfão de pai, já estou destacando ali através das vírgulas, vivia bem consolado na tapera com sua mãe, mesmo num penoso estado. Se eu quiser pôr um ponto final aqui, ó, eu posso sim, não vai fazer diferença, tá? Porque eu terminei ali uma oração. Não é como aqui, que eu estava fazendo uma contagem, eu estava fazendo uma lista, não era para eu terminar, eu estou falando ainda. É como se alguém estiver falando e você cortar a pessoa, né? Não é legal, não é educado isso, né? Mesma coisa no texto, mas nesse caso não, ó, porque aqui eu já acabei de falar, mesmo no penoso estado. Por causa disto, ficou um esperteza escolado. Então, eu poderia colocar um ponto ali, sim, tá? Geralmente, tá? O ponto final pode ser trocado por um ponto, nem todos os casos. Por isso que a minha atividade que eu quero que vocês façam no caderno, eu quero que vocês escolham textos, tá? De jornais, de revistas pela internet, e eu quero que você escolham textos onde aparece ponto e vírgula, para você ver a função ali. Tá? Observa se ele pode ser trocado por ponto, qual que é a função. A gente só percebe realmente a função da pontuação, gente, quando a gente lê textos, quando a gente lê revistas, quando a gente lê artigos, que daí a gente vai vendo a função dentro do texto, porque nada mais é a pontuação do que a função de enfatizar, né, de enumerar. Então, a pontuação ela tem uma função, não é ela tá ali só de enfeitezinho para ficar bonitinho o texto. Não, ela tem uma função, tá bom? Então é isso, meus queridos, ficamos por aqui, né? Vocês vão fazer as atividades da página 20 e colar no caderno de vocês textos onde apareça o ponto e vírgula, tá bom? Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.